A gente sabe que é muito importante, o rádio hoje ele alcança muitas pessoas, né? A gente sabe que tem hoje os meios digitais também, mas muita gente não tem esse acesso facilitado e quando, né, o senhor vem até aqui, conversa com a população, sem dúvida nenhuma, alcança muita gente. Eu tenho uma grande certeza disso, inclusive sou um ouvinte grande da rádio de vocês e de todas as outras também. Eu acredito que todo veículo de comunicação ele tem uma grande contribuição para a comunidade, porque ele leva a informação. Então, assim, eu quando digo que não tenho muito esse costume, Felipe, é porque são as demandas do SAAI Vilhena, são tantas que às vezes a gente acaba passando, deixa passar batido. Inclusive de trazer também boas informações, de trazer uma resposta à comunidade de quão importante é o SAAI Vilhena e de o quanto ele faz para a comunidade. Sem dúvida. Diretor, para a gente começar aqui então esse bate-papo, desde que você assumiu como diretor do SAAI, quais têm sido aí os principais desafios? A gente sabe que é uma agenda muito grande, que são muitos compromissos, né? E uma demanda também muito grande para atender a cidade de Vilhena. Felipe, então, eu venho da administração da empresa privada e eu tenho tentado aplicar isso como um princípio basilar lá no SAAI. Apesar da administração pública fugir muito da iniciativa privada, um exemplo, na iniciativa privada você tem a vontade de comprar um veículo e você não tem o dinheiro. Na iniciativa pública você tem o dinheiro e você não consegue comprar. É muito moroso o processo, entendeu? Você abriu um processo licitatório hoje, eu estou agora na iminência de comprar um caminhão-pipa para atender, dar mais retorno à comunidade, porque o SAAI também ele leva água para as escolas, ele leva água para as aldeias indígenas, para alguns comércios do município, que às vezes acontece algum imprevisto, então a gente acaba levando. O caminhão-pipa que eu tenho lá, ele é do ano de 70 e alguma coisa, então ele está bem precário. Eu estou aí há 6 meses tentando comprar um caminhão-pipa, com dinheiro na conta. Então, se fosse numa iniciativa privada, você ia lá na loja, comprava e no outro dia estava trabalhando no caminhão. Então, esse é um dos grandes desafios da iniciativa pública, assim. E nós temos enfrentado isso, assim, com maestria. O nosso corpo técnico lá é muito técnico mesmo, a gente conversa em diálogo, para poder tentar dar essa celeridade. Então, assim, um ponto positivo que nós temos aplicado lá muito é a questão da transparência. As nossas decisões hoje, o prefeito nos dá uma liberdade muito grande dentro da pasta. Então, assim, mas toda essa ação do Ricardo lá dentro do SAAI, desde eu iniciei como adjunto do Heraldo, e aí ele saiu para concorrer, eu acabei assumindo a pasta. Mas desde a época que eu estava como adjunto, as nossas ações eram pautadas no diálogo. Vai ter alteração de tal coisa, a gente ia lá e conversava, ouvia os setores. Eu faço muito isso, eu sento em cada setor, eu sento com o setor do campo, eu sento com o povo do projeto, eu vou com o meu DECOF, que é o departamento orçamentário, para ouvir de cada um e junto a gente buscar a melhor solução. Essa comunicação, sem dúvida, é importante até para não ter nenhum tipo de atrito na hora de tornar mais eficiente o projeto também, né? Sim, isso é importante. O diálogo, eu digo que o diálogo ele é muito importante por isso. Porque, assim, às vezes a pessoa tem uma experiência muito maior do que a nossa, e aí ele pode falar, Ricardo, eu vou te dar um exemplo. Voltando ao caminhão-pipa, que a gente estava fazendo o processo licitatório, agora nós conseguimos uma ata de registro. Ou seja, com uma ata de registro a gente consegue comprar o caminhão-pipa, ele está aqui trabalhando com 60 dias. Então isso já beneficia, entendeu? A gente depende agora também da parceria de outros municípios, né? Para aquele autoriza a gente aderir à ata deles e tudo. Mas graças a Deus a gente tem obtido êxito quanto a isso. Ricardo, a gente tem recebido aqui nos nossos estúdios, né, muitas participações assim de ouvintes que têm feito a questão assim da reclamação por falta de água, principalmente alguns bairros aqui da nossa cidade e às vezes assim em determinado horário, né, da noite e também no final de semana. O que você poderia nos dizer pra gente? Hoje existe aqui na cidade de Vilhena, de repente, aí algum tipo de racionamento de água? O Rony, funciona da seguinte forma, nós acompanhamos hoje um decreto estadual ao qual o estado de Rondônia, assim como uma grande parte do país, passa por uma crise hídrica. Então, assim, apesar de nós sermos bem abençoados, Vilhena é um município muito abençoado, porque nós trabalhamos com poços, não sofremos igual Pimenta Bueno, Jaru, Porto Velho. Dos 52 municípios, a grande maioria, eles trabalham com água tratada, água do rio.
Então Vilhena não passa por isso, graças a Deus. Só que tudo na vida acaba. Nós não temos um dosador da quantidade de água que nós temos no nosso lençol freático. Nós só sabemos que temos o consumo, estamos consumindo. Então, devido a isso e pensando nisso, a gente aderiu a essa questão da crise hídrica, até porque não é só a questão da crise hídrica. Um exemplo, hoje em dia eu costumo usar esse exemplo, é que nós trabalhamos, nosso dia tem 24 horas, mas você dorme no mínimo 8, entendeu? Por quê? Porque o seu corpo precisa descansar. Assim são as bombas dos poços. Os nossos poços têm ali uma profundidade de 100, 180 metros de fundura, no qual vai um equipamento que ele começa aí com um valor de 80 mil reais. Nesse equipamento, quando você compra, ele tem lá uma garantia de quê? De 10 anos. Para trabalhar conforme as especificações. Ele foi um equipamento produzido, estudado para quê? Para que ele se trabalhe e descanse. Ele tem que trabalhar e descansar um período do dia ali, entendeu? E nós não funcionamos. Vilhena trabalha 24 horas por dia, as bombas funcionando. Ou seja, então, o que uma bomba de um poço teria de vida útil de 10 anos, salvo engano, ela já reduz para 5. Por quê? Porque ela está trabalhando 24 horas, ela está trabalhando forçadamente. Então nós aderimos isso para ter também esse descanso de equipamento e assim, consequentemente, ter uma economia para o município, que também vem da população. Porque se eu não estou tendo, se eu estou conseguindo diminuir os gastos, entendeu? Eu não vou devolver dinheiro para a comunidade. Eu não vou abaixar a conta de água, mas eu vou devolver de uma outra forma, com um retorno maior, que é capacitando os nossos colaboradores, comprando equipamentos para poder suprir outras partes, comprando reto escavadeira, igual nós compramos, estamos adquirindo agora o caminhão-pipa, aumentando, nós temos uma terceirizada que são encanadores, que não são só os efetivos. Por quê? Porque a gente consegue dar maior celeridade no atendimento. Rompeu uma rede aqui, nós vamos lá com a equipe e conseguimos fazer um atendimento mais rápido. Como que funciona a questão assim? Qual é o tempo que fica desligado? Nós temos é um outro fator que tem que ser muito bem explicado também, Rony. Uhum. A conta de luz do SAI Vilhena hoje está em 484 mil reais. Certo. É muito dinheiro, gente. Exato. Nós diminuímos com essa ação 100 mil reais da conta de luz nos últimos 3 meses. Uhum. Nós temos um período de desligamento que é das 18h30, das 6h30 da tarde às 9h30 da noite. Certo. O porquê que temos o grande problema devido a isso? Porque as pessoas, a grande maioria do município de Vilhena não tem reservatório de água. As Exato. Pessoas não têm caixa d'água. Ou seja, então se na sua casa não tem a caixa d'água, você chega do serviço 6 horas, você quer tomar um banho 6h40, se você não tem um reservatório, você não vai ter água, porque a água é ligada direto da rua, entendeu? Dos poços e vão para a grande maioria das residências. No contrato do SAI, que as pessoas têm a grande falha de não ler, lá estipula que o SAI só pode fornecer água se você tiver um reservatório de água em casa. Uhum. E as pessoas não têm, entendeu? Então isso é um grande problema. É um gargalo nosso aí, esse aí, que as pessoas reclamam pela falta de água. Se você tivesse um reservatório, uma caixa d'água, para ficar uma forma mais popular. Se você tiver uma caixa d'água de 500 litros, você demoraria aí numa média de uma família de 4 pessoas, você demoraria uma média de 5 a 6 horas para consumir 500 litros de água. Exato. Ou seja, então as 3 horas que nós interrompemos o abastecimento, não sofreria dano à residência. Uhum. Segundo passo mais importante do que isso, é que eu pago hoje 49 centavos no quilowatt de energia durante o dia. Mas nesse horário das 18h30, das 6h30 às 9h30 da noite, eu pago R$ 3,09. Uhum. É a tarifa vermelha. É o que ninguém vê. Isso não é o SAAI, não é a prefeitura, não é o Ricardo. Isso é a Energisa que coloca, porque todo mundo sabe que isso não é só para o SAAI. A conta de luz nesse horário, que é o horário sazonal que eles falam, que é o horário que acontecia lá na Grande São Paulo, Rio de Janeiro, os apagões, vocês lembram daqueles apagões, o racionamento de energia, é por causa disso. Então, com as quedas dos rios, o grande problema da crise hídrica, a energia subiu. Ou seja, então essa economia que eu tive, de mais de 100 mil reais mês, foi baseado nisso daqui. Só numa atitude de gestão, Rony. Entendeu? Não é, porque nós... Não. É porque isso aí a gente deixou de gastar mais de 100 mil reais por mês só com a conta de energia. Esse desligamento é de segunda a segunda? Não, de segunda a sexta. De segunda a sexta. É intercalado, um dia sim, um dia não.
Entendeu? Nós temos hoje 38 postos ativos dentro de Vilhena. Aí nós desligamos. Mas nesse aqui são só 11, tá? Não é toda a cidade. Nós temos 11 postos que passam por isso aqui, que é a demanda contratada. Então isso aí a gente passa, esses 11 postos sofrem esses desligamentos. Um exemplo para você ter uma noção. Em alguns bairros não há o cessar completo da água. Exemplo, Cidade Verde e Barão. Ele há uma diminuição da água. Eu falo pela minha própria casa. Minha casa dentro eu tenho água, porque eu tenho caixa d'água, mas se eu for ali fora molhar uma planta ou fazer qualquer coisa, a água que vem da rua, direto, que eu tenho uma torneira ali, ela é menor, o fluxo de água é menor. Por quê? Porque nesse horário eu desliguei o Barão, que está no sazonal, mas o posto do Cidade Verde não está, o posto do Cidade Verde 3. Então ele tem uma diminuição do abastecimento. Então as residências mais longe ele vai chegar um pouco menor a quantidade de água, entendeu? E as residências, se tivesse no caso a caixa d'água, não sofreria isso. Muito bem, agora são 12 horas e 44, já 45 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Vamos voltar na sequência para a gente dar continuidade com a nossa entrevista com o diretor do SAI aqui do município de Vilhena. Jornal da Onda volta já.